Amém? Amém. Deus é bom. Amém, amém. Como é que você está? Cada vez melhor? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: eu estou cada vez melhor. E você? Marcos capítulo 11. Aleluia. Marcos 11. Hoje eu vou ministrar sobre pense certo e fale certo. Amém. Tiago diz que aquele que não tropeça no falar é perfeito. Ou seja, tudo está incluído justamente no falar. Uma das coisas que mais a gente faz. Se a gente não fala de boca, a gente fala escrevendo, a gente fala por sinais, a gente fala de várias maneiras. Amém? Amém. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu criei, por isso falei. Então nós entendemos que tudo que nós temos vem justamente da nossa boca. Amém. Amém? Amém. Vem da nossa boca. Quando a gente não governa a nossa boca, o diabo faz a festa. Por quê? Porque do mesmo jeito que você pode falar uma palavra negativa, você pode também falar uma palavra positiva. Uma palavra pode te destruir ou pode te edificar. Uma palavra dita, crendo com o coração, ela pode destruir tudo o que você tem, inclusive você. E também pode levantar das cinzas aquilo que muitas vezes não estava mais lá. Estão entendendo isso? Amém. Amém? Amém. Então, quando você fala errado, vem coisas erradas para a sua vida. Então, por mais que você tenha promessas de Deus, mas eu tenho promessa de Deus, e eu já vi muita gente, quem tem promessa de Deus não morre. Morre. Conheço vários que morrem. Por quê? Porque enquanto não alinhar a boca com a promessa de Deus, não vai acontecer nada. Amém. Eu vou dizer de novo. Enquanto não alinhar a boca com a promessa de Deus, com o que está na palavra de Deus, não vai acontecer nada. Amém. Mas agora vamos lá. Por que é que nós falamos errado? Por que é que nós muitas vezes, sem querer, falou? Do nada, falou. Por quê? Porque não estamos com o pensamento certo. E por que não estamos com o pensamento certo? Porque não estruturamos a nossa mente segundo a palavra. A coisa começa da seguinte maneira: você coloca a informação da palavra na sua mente, então automaticamente você vai falar o que é certo. Porque você vai pensar certo, vai falar o que é certo, e vai acontecer na sua vida o quê? Aquilo que você falou. Mas quando você não enche a sua mente com a palavra de Deus, é o problema. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo não quer tomar a tua riqueza. Tem gente que diz: o diabo quer tomar a minha família. Também não. O diabo quer te afastar da palavra. É por isso que é tão grande dificuldade muitas pessoas têm por meditar na palavra. É mais fácil fazer outras coisas do que meditar na palavra. Mas por quê? Porque o inferno todo sabe que quando o crente medita na palavra, ele passa a pensar correto. Aí o inferno está perdido. Mas se eu me sento na frente de uma TV e assisto uma série, uma novela, um filme, durante várias horas, todos os dias, eu não vou ter pensamento sério. E aí o que acontece? A vida cristã se torna um fardo. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, é leve. Se tem alguma coisa pesada na sua vida, é porque você está acrescentando coisas que não deveria. Eu estou cansado de carregar 2 Johnson. Estou cansado disso. Então eu estou partindo para fazer coisa que eu não gosto. Comer salada, por exemplo. Tem gente que adora, eu não. Não gosto. Preferia um chocolate. Ir para academia, oh meu Deus. Para que para academia? Para sair de lá cansado, suado. Mas se eu quero uma coisa,
Eu tenho que fazer aquilo que eu não gosto. Isso mesmo. Quando se trata do reino de Deus, se você quiser que o reino de Deus trabalhe a teu favor, se prepare para fazer coisas que a tua carne detesta. Por exemplo, amar quem você não gosta. Por exemplo, parar para meditar na palavra, falar a palavra e se preparar para falar, a dizer o contrário daquilo que está vendo. Sem mentir. Hoje é noite de ensino. O Senhor me disse que eu deveria ensinar acerca disso. E eu vou ensinar. Eu gostaria que vocês abrissem inicialmente em Marcos capítulo 11, versículo 23. Sérgio Marcos e Josenildo, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês dois. A Josenildo sabe disso, Sérgio. Ela está há mais tempo ouvindo essa palavra, ela sabe disso. Mas eu vou repetir também para que você ouça. Meu filho, preste atenção. As coisas vão acontecer na sua vida, no seu casamento, na sua casa, nos filhos que virão, dependendo daquilo que você fala. E como cabeça do lar, você deve aprender a falar correto, porque assim você constrói o lar de forma correta. Estão entendendo? Josenilde, você vai entrar no casamento. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar e você é sábia. Mas você edifica como? Com palavras. Não apenas orem, mas saibam falar. Mas para poder você falar, vocês têm que pensar certo. Amém? Então vamos lá, Marcos 11, 23. Em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será como ele diz. Assim está na minha vida, assim será como ele diz. Então, tudo o que vai acontecer na minha vida é de acordo com aquilo que eu digo, de acordo com aquilo com que eu falo, de acordo com aquilo que eu estou falando, estou dizendo. Então, tudo que vai acontecer na minha família é de acordo com o que eu digo. Se eu não falar certo, por mais crente que eu seja, não vou desfrutar do que Deus já me deu. O problema das pessoas é achar que Deus ainda vai dar o que Ele já deu. Não, Deus já deu, Ele não vai dar, Ele já deu tudo que você precisa para viver o melhor dele nessa terra. Mas justamente por causa das tuas palavras, não está acontecendo nada. Porque você diz, eu sou realista. A realidade do crente é o que ele não vê. Porque ele constrói no âmbito espiritual aquilo que ele deseja ver no âmbito físico. Antes de ver, é preciso falar. Deus, ele olhou do céu e viu a terra sem forma, vazia, escuridão na face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas havia tudo escuridão. A terra estava completamente diferente do que ele tinha criado. Então ele poderia dizer, mas rapaz, é fogo mesmo, ó. Olha para aí, a terra completamente distinta, eu só faço coisa boa, eu criei com tanto carinho, olha só como está. Ele podia falar isso, mas ele simplesmente mudou. Ele decidiu falar o que cria. Haja luz, houve luz. Amém. Amém. Eu nunca vi Jesus chegar para um cego e dizer a ele, tu está cego. Ô pastor, é claro que ele não ia dizer isso, tá vendo que está cego? Pois é, mas é muito crente faz. Está faltando dinheiro, ele diz, está faltando dinheiro. Para que tu vai falar o que tu já sabe? Tá doente, oh meu Deus, estou doente. Para que tu vai falar o que tu já sabe? Para que falar o que vê? Enquanto você fala o que vê, você terá mais do que você vê. Eu vou repetir. Enquanto você fala o que vê, você terá mais do que você vê. Se fala de doença, abra logo a conta na farmácia mais perto, porque vai vir. Nós somos criados para dominar o planeta. Amém. E nós devemos dominar. Enquanto a gente não domina, o diabo faz a festa. Estou entendendo isso? Ah, mas eu tenho vontade assim de desabafar. A Bíblia não manda você desabafar. A Bíblia manda você se alegrar. Amém. Estão entendendo isso? Mas eu não consigo. Sabe por que não consegue? Porque simplesmente a sua meditação na palavra é pouca.
Josué, no capítulo 1, no versículo 8, Deus falando para Josué, ele disse claramente: não cesse de falar da palavra, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, ou seja, então o que? Depois de meditar e de praticar, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quer ter uma família vitoriosa? Fale família vitoriosa. Quer ter dinheiro? Fale dinheiro. Quer que seus filhos sejam libertos? Fale da libertação dos seus filhos. Quer que as coisas aconteçam na sua vida? Faça com que as coisas acontecerem. Nós não somos pessoas que esperam as coisas acontecer, nós somos pessoas que falamos e as coisas acontecem. Porque Deus faz isso. Provérbios capítulo 18, versículo 20. Provérbios 18, 20. Vocês estão aqui ou já foram para casa? Deus tem o melhor para a nossa vida. E por que não estamos desfrutando do melhor? Por causa da boca. Olha para o teu irmão que está do seu lado e diz: abençoado. Você precisa aprender a falar certo, pensar certo. Aleluia. Já vai aqui uma palavra para os cabamachos aí. Cadê os cabamachos da igreja? Isso. Ô meu irmão, o seu lar será de acordo com o que você falar. Amém. Porque como cabeça no lar, Deus te deu autoridade. Eita glória. Como cabeça no lar, Deus te deu autoridade para você exercer aquilo que está no seu coração. Portanto, meu irmão, saiba falar. Aleluia. O que você quer que aconteça na sua vida? Amém. No seu lar, com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, inclusive com a sogra. Vamos lá, capítulo 18, versículo 20. Eu tenho uma sogra maravilhosa. Todo mundo conhece minha sogra aqui, né? Amém. Não é uma bênção, meus sogros? Acredite, eu falei. Eu falei quando era noivo dela. Eu falava: vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Pergunta para eles quem é o filho mais velho deles. Vocês estão entendendo isso? Amém. Mas eu não consigo. Se meditar na palavra, consegue. Agora, se não meditar, não consegue mais não. Porque tudo vai daquilo que está na sua mente. Amém. Mas a gente já vai chegar lá. Vamos lá. Vamos lá. Provérbios capítulo 18, versículo 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Estão no poder da língua. Então, com a língua você pode matar e com a língua você pode ressuscitar. Amém. Vou dizer de novo. Com a língua você pode matar e com a língua você pode ressuscitar. Amém. Com a língua você pode fazer nascer e com a língua você pode destruir. Sua boca. A solução dos seus problemas está debaixo do seu nariz. A boca. Se você trabalha, tem uma empresa, você trabalha, você declara: amém, glória a Deus, estou esperando um aumento. Estou esperando um aumento, eu faço tanto e ninguém me vê. Cadê o aumento? Por que não falou? Eu já falei com ele, com o patrão, mas ele não quer dar. Não, fale o aumento. Fale para o seu salário. Aumente. Multiplique-se. Fale para o que você recebe. Quando receber lá o seu contra-cheque, coloca a mão, aumenta, multiplica, cresça. Isso é loucura para alguns, mas é porque o nosso irmão mais velho, o poderoso chefão, ele foi quem começou com esse negócio. Ele falava para a árvore, falava para vento. Jesus era. Ele falava para as coisas e as coisas aconteciam. E muita gente hoje diz: é porque era o poder de Deus em ação. Obviamente que era o poder de Deus em ação, mas meu irmão, falava aquilo que ele cria, atuava, ele ativava o poder. É a mesma coisa, você liga e desliga o poder de Deus na sua vida com aquilo que você crê e fala, meu irmão. Quando você simplesmente começa a falar, meu irmão, declara sempre: olha, espírito de sabedoria e de revelação me são dados, espírito de sabedoria e de revelação me são dados, espírito de sabedoria e revelação me são dados. Declarando o tempo todo. Sabe o que vai acontecer? O poder de Deus dentro dessa área vai fluir dentro de você, e você vai ter uma sabedoria que você nunca viu em canto nenhum. Por quê? Porque você tem o que você fala. Aleluia.
você fala. Amém. Amém. Vamos lá, João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou avisar uma coisa logo para vocês, hoje vai demorar um pouquinho. Aleluia. Para o que Deus quer fazer aqui hoje, vai demorar um pouco. Amém. Porque você precisa se expor à palavra. E se você já, eu tenho que falar, se você já foi assistir Os Vingadores, é 3 horas, e todo mundo fica lá e assiste até o fim. Tem gente que assistiu, qual foi aquele do navio, Titanic, ó, assistiu a desgraça alheia toda. Então, e ainda chora. Então, meu irmão, essa palavra vai salvar a sua vida, essa palavra vai mudar o teu viver, essa palavra vai acrescentar na sua vida, essa palavra vai fazer a diferença no teu lar, na tua família. O teu lar será um pedaço do céu na terra quando você estiver praticando a palavra que você ouviu hoje. Amém. Amém. Aleluia. Vamos lá, Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, ou era a palavra. Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Observa agora o 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? O verbo. Quem é o verbo? A palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então tudo aquilo que você vê foi fruto da palavra. Amém. Aquilo que sai da sua boca é exatamente aquilo que vai trabalhar a teu favor ou contra você. Eu conheço um pastor, ele falou uma coisa, e essa frase não é minha. Ele disse uma coisa: um dia você vai se encontrar com as suas palavras. Isso te assusta ou te acalma? Calma, não responde. Um dia você vai se encontrar com o que você quando sai dos seus lábios. Isso te assusta? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é forte. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu inteligência. Eu fico às vezes com raiva, chateado, quando eu vejo pessoas que não nasceram de novo, que não têm aliança com Deus, que não conhecem a Deus. Alguns são até ateus também, outros atuam também, tem todo jeito, né? Ateu, atua e tal, certo? Não conhecem a palavra, mas eles usam essa lei de falar e as coisas acontecem com ele. E um bando de crente não sabe usar essa lei, ou usam de forma errada. Está todo mundo entendendo isso? Amém. A única coisa que o diabo quer, meu irmão, é que você fique calado quando o problema chegar. O que o diabo quer é que você chore quando tudo estiver ruindo e você fique desesperançoso. É o que o diabo quer, porque assim ele pode agir. Quando você faz isso, abre a porta para ele agir. Você precisa entender que se você não correr para cima do problema com a boca aberta, falando, o problema não vai embora. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que o crente resiste ao diabo? Oh, que bênção, ainda bem, tem uma pessoa ali. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Vou perguntar de novo, porque acho que é porque nem todo mundo entendeu, né? Como se resiste ao diabo? Vou dizer de novo, que teve gente que ainda ficou olhando, pensando. Vou te dar mais uma chance. Como se resiste ao diabo? Com a palavra. Amém. Amém. Mas se o diabo traz uma circunstância e você começa a falar o que ele está mostrando, você vai ter mais do mesmo. Jesus falou para um irmão, ele colocou isso no livro, não lembro, não sei qual foi o livro que eu li, mas ele disse o seguinte: que Jesus falou para ele: eu disse que os meus filhos, eu disse que os crentes teriam aquilo que dissessem, mas eles estão apenas dizendo o que já tem. Vocês estão entendendo? Amém. Apenas isso. Está faltando dinheiro.
E daí? Pois é, daí agora o que a gente vai fazer? Está faltando dinheiro? E está faltando dinheiro. E está faltando dinheiro. O que é que você vai ter? Falta de dinheiro. Rapaz, olha, a virose está muito grande. Está acabando com tudo. Olha, essa virose está um caso sério. Terrível. É a virose. Meu Deus do céu. Virose para lá, virose para cá. Chame, meu filho. Pode continuar chamando a existência. Na sua casa vai vir a virose. Que você chamou. E depois, ai pastor, ora por mim. Como? Se eu orar, você desfaz a minha oração com as suas palavras. Você desfaz a minha oração com as suas palavras. Você já desfaz as suas? Deus me disse que há pessoas aqui que estão desfazendo as suas orações com as palavras. Por isso ele disse, por isso você precisa ensinar. Aquilo que você orar, meu irmão, a partir daí, tudo que você falar tem que ser de acordo com a oração. E se você diz, eu não consigo fazer isso, você está mentindo. E está pecando. Mentira, vai para o inferno. Apocalipse 21:8 fala que todo mentiroso vai para o inferno. Ah, e detalhe, Apocalipse foi escrito para crente. Está todo mundo entendendo isso? Não adianta você dizer que é cristão e não andar dessa forma. A Bíblia diz claramente que Jesus andava em fé. É ou não é verdade? Se eu digo que sou cristão, eu tenho que seguir quem? Jesus, ou seja, eu tenho que andar em fé. Se eu não estiver andando em fé, eu não estou seguindo Jesus. Então quando eu digo que sou cristão, está mentindo. Eu pensei que ia ficar silêncio, mas não tanto. Amém. É o que você fala. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, é o que você fala. É o que você fala. Vem cá, por favor. Fica de frente para mim. Vai acontecer na sua vida coisas maiores que nunca aconteceram. Amém. A sua vida frutificará de uma forma que você nunca viu. Amém. Chegará clientes de longe. Amém. Chegará clientes de todos os lugares. Pessoas de outros países vão te procurar, buscando o seu serviço. Você vai ganhar em dólar, você vai ganhar em euro, porque o Senhor quer te fazer prosperar. E onde você colocar suas mãos, e vai crescer, vai prosperar. As pessoas vão te procurar com aquilo que você tem, porque elas precisam. É Deus quem trará. Deus mostrará para elas a tua imagem. E essas pessoas te procurarão. Amém. E logo, logo, meu filho, você vai estar trocando aquele carro. Amém. Logo, logo, você vai estar trocando aquele carro novo, carro bom. Amém. Quando isso acontecer, não se esqueça de quem te deu. Amém. Eu falei em algum momento que assim diz o Senhor? Eu falei crendo de todo o meu coração que isso ia acontecer na vida dele. Amém. E vai acontecer. Amém. Se tu crer, claro. Amém. Agora você vai sair do seu lugar e vai falar 3 coisas para alguém daquilo que você está crendo de todo o coração. Vamos lá, pode começar, vai lá. Saia do seu lugar, vamos. 3 coisas, irmãos, 3 coisas. 3 coisas. Não é o que você deseja, é o que você crê. Não é o que você deseja, é o que você crê. Isso. Deus é bom. Isso. Ô, meu irmão, e não fica só recebendo, não. Você fala também, hein? Dê a resposta também. Fala também. Vamos lá. É hora de abençoar os outros. Aleluia. Eita Deus.
vocês podem sentar. Isso. Agora fica de pé. Você crê que o que a pessoa te falou vai acontecer? Amém. Então levanta as suas mãos agora e diga assim: eu creio que aquilo que me foi dito acontecerá rápida e sobrenaturalmente. Aleluia! Glória a Deus. Fala. Amém. Desse jeito. Aqui tem uma carteira de dinheiro. Amém. Por que não falar para a carteira? Dinheiro, vem para cá. Isso mesmo. Gostei. Pastor, é doidice. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Por que não falar? Por que não chegar com a conta e dizer seja paga? Amém. Por que não falar? Por que não chegar num terreno vazio que está à venda? Alô, é o que está à venda, tá? Não é cobiçando o que é dos outros, não. Num terreno vazio e dizer: vou construir minha casa aqui, vai levantar aqui, o banheiro vai ser aqui, a cozinha vai ser aqui, a sala aqui. Por que não? Sabe por que você não faz? Porque a sua mente não está de acordo com a palavra. Você não está pensando certo. Se você estivesse pensando certo, você não estaria do jeito que você está, não. É necessário crescer. Amém. A fé, meu irmão, precisa crescer. Eu vou dizer de novo: a fé precisa crescer. Eu quero as solteiras que querem casar, fiquem de pé. Solteiras e solteiros. Solteiras e solteiros. Solteiras e solteiros que querem casar. Eu vou liberar agora uma palavra para vocês. Preste atenção. Eu quero que vocês levantem as mãos. Vocês aí, os pretendentes a casamento. Presta atenção, os pretendentes a casamento. Levanta as mãos. Levanta as mãos, vamos lá. Eu quero fazer isso. Em breve, pessoas irão chegar para vocês. Pessoas de Deus. Amém. Pessoas que amarão mais a Deus do que a vocês. Amém. Elas vão chegar e vocês vão saber escolher. Amém. E nesse momento, quando isso acontecer, você simplesmente se firmará. E dentro de pouco tempo vão casar e terão filhos que frutificarão e crescerão. Pode sentar. Amém? 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 Vai acontecer! Vai acontecer, meu irmão, vai acontecer! Agora, alô, preste atenção. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém chega para você e diz: você ganhou 1 milhão de euros, você fica assim com aquela cara: amém? Não, né? Rapaz, uma palavra foi liberada para você. Aprenda a se alegrar. Aprenda a se alegrar antes de ver, porque isso é fé. Isso é fé. Vamos ver alguns exemplos aqui na palavra de Deus em Marcos 5. Marcos capítulo 5. Vamos lá. Olha só o que aconteceu. Marcos 5, versículo 25. História muito conhecida.
Capítulo 5, versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, porque é isso que a doença faz. A doença rouba, mata, destrói, empobrece. É o que a doença faz. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Versículo 28. Porque dizia, ela dizia, a palavra dizia, está dizendo que ela repetia continuamente: se eu tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela dizia. Aí a mulher vai pelo meio da multidão, escondida, porque se fosse descoberta e que ela estava perto da multidão, ela seria apedrejada. Estão entendendo isso? Ela seria apedrejada se fosse descoberta. E aí o que aconteceu? Ela agiu e falou de acordo. Estão entendendo isso? Falou, primeiro ela ouviu falar de Jesus. Fé vem pelo ouvir. Então em seguida ela falou. E depois ela agiu. E foi lá. E tocou-lhe as vestes. Amém. Havia doentes naquela multidão, com certeza. Haviam pessoas enfermas ali, com certeza. Mas aqui só mostra que foi a mulher. Por quê? Porque só tinha uma com fé. Amém. Isso mesmo. Amém. Aleluia. Estão entendendo isso? Amém. Jesus reconhece, e versículo 9: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? O natural não entende o espiritual. Aí faz pergunta besta como essa. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nelas. Por que ela estava com medo, pastor? Porque, como eu disse, se tivesse descoberto, a coisa ia ser séria. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, as minhas vestes te salvaram. Não? Não? Desculpa aí então. Filha, a minha fé te salvou. Filha. Quem? A fé de quem? Dela. Aleluia. Te salvou. A tua fé te salvou. Não foi a fé de Jesus, foi a fé dela. Amém. Ela escolheu como ia ser curada. Ela simplesmente escolheu. Porque normalmente a gente diz: eu sou curado, não importa como é que Deus vai fazer, importante que Ele vai fazer. É isso que a gente fala, não é verdade? Ela fez o contrário. Ela disse: não, vou ser curado assim. E foi. Amém. Como você diz? Como você fala? O que você diz? Todas as necessidades supridas. Quando vê alguma coisa faltando, ou você diz: o negócio está sério, meu amigo. E vai ficar mais sério. Você está falando? O que você já tem dito acerca da salvação da sua família? Da libertação dos seus parentes? O que você tem falado? Pastor, eu tenho pregado evangelho, eu tenho falado tanto. Olha, eu já falei. Eu já falei muito, pastor, mas até agora nada. É porque simplesmente você está falando a coisa errada, está falando para a pessoa errada. Você precisa falar para a circunstância. Você precisa declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa falar, até que você veja aquilo que você está falando. É o que você tem que fazer. Enquanto não fizer isso, vai ficar só você. Está todo mundo entendendo isso? Amém. Enquanto a minha irmã estava lá naquele hospital, e com tantas notícias ruins,
E as pessoas diziam: meu Deus do céu, a irmã Danda, a pessoa não estão dizendo a verdade para ela não, com certeza não estão dizendo não, porque a mulher saia de lá rindo, e a menina em coma, não estão dizendo, ligam para mim, olha, você precisa vir, porque não estão querendo dizer nada para sua mãe não, porque ela simplesmente não dá. O problema é porque minha mãe, ela não reagia às circunstâncias negativas, ela reagia às circunstâncias positivas, ela reagia com a palavra que estava dentro dela. Amém. E graças à fé dela, junto com a fé da nossa igreja e tantos outros irmãos, vocês viram a minha irmã aqui. Amém. Por quê? Porque alguém falou: se a minha mãe tivesse desesperado, ela não estaria mais aqui não, gente, já tinha ido embora. Porque o caso era para isso. Vocês estão entendendo isso? Amém. A diferença, preste bem atenção, não está naquilo que você vê, está no que você crê. E a fé, ela não é usada quando tudo está muito bem. A fé é usada quando as coisas não estão bem, quando tudo falha, quando tudo está pior. Sabe quando chega o anúncio, o aviso de despejo da casa? É nesse momento que você tem que usar a sua fé. Sabe quando chega ali uma notificação: ei, escuta, colocaram você na justiça e você vai ter que responder por isso, uma coisa que você é inocente. É aí que você tem que usar a sua fé. Amém. Mas pastor, é injustiça. Você espera a justiça no mundo? Irmãos, o mundo jaz no maligno. É claro que tem injustiças, mas você pode mudar o mundo com o poder que há dentro de você. Amém. Estão entendendo isso, gente? O plano de Deus é perfeito, é maravilhoso, mas ele pode ser frustrado na sua vida. Não, pastor, está escrito que os planos de Deus não podem ser frustrados. Quem disse isso? Jó. Realmente, os planos de Deus não podem ser frustrados mesmo não, mas você pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Amém. Estão entendendo? Ou seja, não acontecer. Quer ver um exemplo? Na Bíblia, Jesus chega em Nazaré, a cidade que ele foi criado, e a Bíblia diz claramente que ele não pôde fazer senão poucos milagres. Olha, se ele disse que não pôde, é porque ele tentou. É verdade? É ou não é verdade? Então ele não pôde senão fazer poucos milagres e admiráveis da incredulidade. Ou seja, o plano de Deus seria trazer salvação, cura para a cidade de Nazaré, mas eles não receberam. Foi frustrado. Você pode frustrar, meu irmão. Não importa se você tem tantas promessas, se você não fala, não vai acontecer. Você precisa entender que você precisa entrar naquela, o que eu chamo de terapia da fé. O que é a terapia da fé? Lembre-se daquilo que Deus fez por você quando você não estava bem, quando você estava na pior. Olha, naquele ano, naquele dia eu estava mal, eu estava assim, mas o Senhor agiu e trouxe e eu venci. Então essa é a minha vitória do ano tal, essa é a minha vitória do ano tal. No ano tal eu fui e procura lembrar. Vai ministrar também? Procura lembrar. Porque quando você lembra, aí o que acontece? Isso tem um efeito tremendo dentro de você. Aquele que fez as mesmas coisas no passado, fará também. Amém. Sabe, eu vejo quando Davi escrevendo aqueles salmos, que ele diz: olha, eles enfrentaram tanta coisa, havia sempre, era do outro lado era maior e mais forte que eles, maior e mais forte que eles, maior e mais forte que eles, maiores e mais fortes que eles. Aí Davi disse: se não fosse o Senhor, eles tinham sido consumidos, acabaram com tudo. Mas eles simplesmente mudaram o que falava. Agora vamos lá para Números, capítulo 13. Números 13, a partir do versículo 1. Números, capítulo 13, a partir do versículo 1. O povo de Israel tinha saído do Egito. Deus disse para eles que eles iam para uma terra que manda leite e mel. Era o plano de Deus. Esses foram outros que frustraram também o plano de Deus. O plano de Deus era que eles entrassem na terra prometida. Eles só deveriam passar no máximo 11 dias no deserto. Só 11 dias no deserto, caminhando. Chegariam na terra prometida, venceriam e entrariam. Simples assim. Passariam o Jordão, entrariam na terra prometida.
Ao invés disso, eles passaram 40 anos e não entraram. 40 anos, uma viagem de 11 dias. Mas por que eles passaram 40 anos? Por causa da boca, da incredulidade. Está todo mundo entendendo? Amém. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Ou seja, não era qualquer um não. Era gente intelectualmente, mentalmente perfeita. Não era qualquer um. Eram príncipes, era gente que se destacavam. Eram líderes, chefes. E interessante, uma coisa é que em Deuteronômio, ele contando, o Moisés contando isso aqui, ele não disse que foi Deus, ele disse que foi o povo que trouxe isso para eles. Então, o que aconteceu? Como foi o povo que trouxe isso para eles? Aí em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 3, não precisa abrir lá, diz claramente: isso me pareceu bem, mas foi o povo que aconselhou ele levar os espias. E ele, mas pastor, por que aqui diz que foi o Senhor? Porque ele pensou que pelo fato do povo trazer, era o Senhor que estava por trás daquilo. Então lá em Deuteronômio ele reconhece que não foi Deus, foi o povo. Estão entendendo isso? Vamos lá, vamos pensar. Deus disse que eles iam entrar, Deus disse que eles venceriam, Deus disse que a terra era deles, Deus falou claramente que, olha, essa terra eu já dou para vocês. Precisava mandar algum espia, gente? Precisava mandar missão de reconhecimento? Deus não falou? Não precisava, mas o povo falou para Moisés. Moisés, para evitar confronto, foi fazer. Aí deu no que deu, coisa errada. Quando você chega mais na frente, aí Moisés enviou, que eu não vou ler tudo não. Quando chega mais na frente, no versículo 27, versículo 27, os 12 foram, sabe, reconheceram a terra lá e voltaram. Relataram a Moisés e disseram, trouxeram o relatório: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Eles trouxeram um cacho de uva, ou 2 homens para carregar um cacho de uva. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. A pergunta: eles sabiam disso antes de ter enviado os espias? Sabiam. Deus tinha dito. Deus disse: olha, eu vou levar vocês para uma terra que tem 7 nações maiores e mais fortes do que você. Cada uma era maior e mais forte que ele. Imagina 7. Uma só já era maior e mais forte. Imagina 7. Eles têm cidades fortificadas, eles têm cidades muradas com muralhas muito grandes. Muito grande, sabiam disso. Então, os espias simplesmente relataram aquilo que estavam vendo. Está todo mundo entendendo isso, gente? Amém. Igualzinho muitos crentes. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ok, mas para que falar das aflições? Para que repetir acerca das aflições? Para que ficar o tempo todo insistindo em cima das aflições? Já sabe o que vai passar? Por que não mudar a circunstância com aquilo que você fala? Vou dizer de novo. Por que não mudar a circunstância com aquilo que você fala? Olha, pastor, meu filho está preso nas drogas. Meu filho é discípulo do Senhor, grande é a paz do meu filho. Os meus filhos são discípulos, os meus filhos serão melhores do que eu. Os meus filhos servirão. Por que não mudar? Está todo mundo entendendo? Amém. Olhe para a pessoa que está à direita, à esquerda, à frente de você, atrás de você, e diga: não fale o que vê, meu irmão. Fale o que crê. Agora parece que está do outro lado, vai, na frente, atrás de você, como for. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Se eu estivesse lá, eu disse: tá, homem, quanta novidade, todo mundo está sabendo disso. Para que falar isso? É porque a incredulidade força a pessoa a falar aquilo que ela está vendo.
para justificar o fracasso que terá. Eu vou dizer de novo. A incredulidade força uma pessoa a falar o que está vendo, para justificar o fracasso que terá. Amém. Vai ter. Vamos lá. Os amalequitas habitam na terra do Neguebo, os heteus e jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Mais do mesmo, todo mundo sabia disso. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo e perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ufa, finalmente um cabo de fé. Mas os homens que foram com ele, que subiram, disseram: não vamos poder subir contra aquele povo que é mais forte do que nós. Eles sabiam que eram mais fortes do que eles, porque Deus já tinha dito. Eles sabiam. A questão é porque justamente isso, a incredulidade, faz a pessoa repetir o tempo todo o fracasso. Vamos em frente. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio, aí começou a mentira, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. Meu Deus, começou a mentira. E todo o povo, olha, todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Antes era a terra que emana leite e mel, e apenas os filhos de Anak eram de estatura. Agora era todo mundo, e não era mais terra que emanava leite e mel. Agora era terra que tinha terremoto o tempo todo, terra que devora moradores, terremoto o tempo todo. Não tinha tido terremoto lá, não. Mas o medo, que é justamente a fé no negativo, para a pessoa, prende a pessoa. Continua. Aí começou: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. Aí outra mentira, olha só: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Isso me leva lá para Provérbios, quando diz: aquilo que você imagina é isso que você é. Na verdade, meu irmão, escuta bem, você não é o que pensa que é. Aquilo que você pensa é o que você é. Amém. Amém. Você não é o que pensa que é. Aquilo que você pensa, você se torna. Começa aqui. Na reunião dos ministros que tivemos ontem à tarde, eu falei sobre isso. A prosperidade, meu irmão, ela não está no coração, ela está na alma. Mente, intelecto, emoções e vontade. Se você não enche a sua mente com a palavra de Deus, eu estou mostrando para você a consequência de pessoas que não enchem a mente com a palavra. Por quê? Porque aquilo que você pensa, você vai acabar falando. Em algum instante você fala, em algum momento você fala. Então por isso você tem que controlar o que pensa. Porque se você não controlar o que pensa, vai acabar falando o que o diabo quer. Todo mundo está entendendo isso. Amém. Eu acho interessante isso. O que aconteceu aqui, Hebreus no capítulo 4 diz que este povo não entrou na terra porque eles não entraram no descanso. Eles não entraram no descanso por causa disso. Ou seja, preocupação, ansiedade, medo, incredulidade. A pessoa não entra no descanso. O que aconteceu? Não entraram. Nem Moisés entrou, para ser mais exato. Mais de 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Mais de 3 milhões saíram do Egito. Deus disse que eles iam entrar na terra de Canaã. Várias vezes Deus falou que eles iam entrar. Várias vezes Deus começava dizendo: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais te dar. Várias vezes falou isso. 3 milhões de pessoas. Deus falou? Claro que falou. Entraram? Não. Mas Deus não falou. Só entraram 2. Josué e Caleb. A minoria, que era justamente a turma que tinha saído lá do Egito com menos de 18 anos. E a grande maioria que tinha nascido no deserto. Só esses entraram. A outra turma, realmente, que Deus tinha dito que ia entrar, aqueles que viram as pragas acontecer no Egito, só foram 2 que entraram.
Mas Deus disse que eles entraram. Sabe, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez Deus me disse: você é um pastor de milionários. Amém. Quantos vão entrar nisso? Amém. Que bom, que alguns vão entrar. Graças a Deus. Você tem falado acerca disso? Não, pastor, mas assim, quando eu penso assim, ai meu Deus, eu vou falar em dinheiro, ô Jesus, meu irmão, ou você serve a Deus, ou serve as riquezas. Se você está com medo de falar de riqueza, você está servindo a riqueza. E o pior de tudo é um pobre servindo a riqueza. Misericórdia. O cara não tem. E ainda fica falando de quem tem. E ainda fica falando daquele que está falando sobre isso. Meu irmão, você nessa igreja você vai me ouvir falar muitas vezes de dinheiro, sim, porque eu quero que você tenha muito dinheiro. Amém. Afinal de contas, nós precisamos manter missionários. Essa igreja, escuta, essa igreja vai mandar missionários. E agora eu estou falando pelo Espírito. Essa igreja vai mandar missionários. E sabe quem vai sustentá-los? Você. E não é com pouco, não. Então, como o que aconteceu com os espias? Detalhe, só um detalhe. Quando você chega no capítulo 14 de Números, você vê que veio o juízo de Deus sobre eles e todos morreram. Tudinho. Os 10 espias morreram. E também morreu mais uma parte do povo, por causa do juízo de Deus que veio. Então o que acontece? Por favor, meu irmão, liga esse ar aqui, por gentileza. Dá para segurar um pouquinho aí, meu irmão, porque o negócio aqui está sério. Estou vendo gente aqui com calor e pessoas com calor. Então não podemos pensar só em alguns. Amém? Você já esquentou, agora vamos esfriar. Tá certo? Então, uma coisa que você precisa entender isso. O juízo de Deus veio porque por causa de 10 milhões não entraram na terra prometida. Às vezes uma palavra só é o suficiente para derrubar aquilo que Deus construiu para que você desfrutasse. Uma palavra. Agora vem a questão. Vamos lá. Isaías 55. Desculpa. Colossenses capítulo 3. Isaías 55 é depois. Colossenses capítulo 3. Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Colossenses 3. O irmão Creflo-Dollar, o médico disse para ele que ele estava com câncer. Ele estava com câncer na próstata. E quando disse isso para ele, ele simplesmente saiu do consultório do médico, chegou em casa, ligou para a secretária e cancelou todos os compromissos. Todos que ele tinha nos próximos meses. Ele cancelou tudo. Ele entrou dentro do quarto, ele fechou a porta e só saía de lá para almoçar, tomar café e jantar, mais nada. Ele ficava lá dentro o tempo todo, só ouvindo a palavra. Ouvindo e ouvindo. Ele apenas isso. Ele só fazia isso. Só ouvia a palavra. Ouvia, declarava. Ouvia, declarava. Algum tempo depois, não me lembro quantos meses foi, tu lembra? 6 meses. 6 meses depois, 6 meses depois desse jeito, o tempo todo lá só ouvindo. Palavra sobre cura. Mas Creflo-Dollar, assim, ele era um novo convertido? Era não. Crente há muitos anos e um ministro da palavra já. Conhecido em vários países. Veio aqui em Brasília, numa igreja que tinha aqui em Ceilândia, ele veio para ministrar e foi uma bênção. Uma bênção, Creflo-Dollar. E aí o que aconteceu? Ele ficou lá 6 meses. Deus disse para ele: você já está curado. Aí se levantou, saiu do quarto, ligou para o médico, marcou a consulta, foi direto para lá. Chegou lá o médico: você aqui? Eu. Faz o exame de novo. Tá, fez o exame de novo. Nem sequela. Completamente curado. Você fez o quê? Nada. Você fez algum tratamento? Eu fiz um tratamento à base de palavra. Amém. Ouvindo a palavra.
que acontece, irmão? Isso foi apenas um exemplo. Sabe por que muitas coisas ruins têm acontecido em certas áreas da sua vida e você não tem crescido? É porque a palavra que está dentro de você está pouca. A palavra está pouca. Mas pastor, mas eu não consigo assim pegar a Bíblia e tal. Você consegue, você é mais forte que sua carne. Amém. Você é mais forte do que o diabo, meu irmão. Você é muito mais forte, você consegue sim. Force-se. Force-se. Vou me forçar. Eu vou ouvir. E ouvir. E ouvir. E tem mais uma coisa. Não fique ouvindo palavra para dizer: nossa, que palavra bonita. Amém. Glória a Deus. Amém. Puxa, tu vê. Rapaz, que bênção. E depois está do mesmo jeito. O que adianta? Não, irmão, você tem que ouvir a palavra e praticar. Amém. Professora de matemática, ela passa, ela ensina a matéria e depois coloca o exercício para você praticar. Chama-se exercício de fixação. É a mesma coisa que você tem que fazer. Amém. Você tem que ouvir a palavra e colocá-la em prática hoje. Amém. Você novo, coloque em prática hoje. Amém. Obrigado. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quem foi ressuscitado com Cristo aqui? Amém. Levanta a mão assim, ó. Isso. Buscai as coisas que você vê na internet. Desculpa. Pois, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, fiquem o tempo todo nas redes sociais. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, fica na novela, no filme. Está repreendido, está mesmo. É interessante. Tem gente que presta atenção na água que toma e não presta atenção no esgoto que assiste na TV, na sua mente. Detalhe, eu estou botando esgoto porque é pior. Eu estou levantando, na verdade eu estou rebaixando o esgoto, porque ele é pior ainda. Você não vai crescer assim não. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha o versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Não está falando de ficar pensando, olhando para o céu não, irmãos. Ele está pensando nas coisas do alto. Não está pensando no alto, é nas coisas do alto. Ele está falando de coisas da palavra, de onde veio Jesus, de onde veio a palavra do céu. Pensai nas coisas do alto. Amém. E não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém. Se você pensar certo, você só vai falar certo. Amém. Você novo, se você pensar certo, você só vai falar certo. Vamos em frente. 1 Coríntios capítulo 2. Estou começando a terminar. É mais uma novidade. Já tem gente se alegrando já. Estou terminando. Calma aí. Pera aí. Capítulo 2. Versículo 14 de 1 Coríntios 2,14. Pronto. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Claro que é. Imagina, o crente tem tudo para se entristecer, e ao invés disso ele coloca um forró e vai dançar. Ó, você quer uma casa própria, meu irmão? Ei, só os cabamachos. Você quer uma casa própria? Amém. Coloca um forrozinho, chama a tua mulher e vai dançar hoje a dança da casa própria. Chama a tua mulher, a dança da casa própria é hoje. Bota shot santo, é um monte. Mas isso é loucura, na verdade. É claro que é, porque a pessoa começa a raciocinar. Porque o raciocínio terreno é loucura. Como você consegue rir no meio da dificuldade? Irmãos, nós estávamos lá na chácara, numa situação tão difícil. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu coloquei um propósito, eu coloquei um objetivo na minha mente. As minhas ovelhas nunca me verão com cara de jumento. Todos esses anos, são 10 anos, nunca viram. E já passei por dificuldades? Já.
Situações adversas, misericórdia. Problemas difíceis, já. Mas eu me recuso a expressar no meu rosto o que eu estou vendo exteriormente. Eu prefiro expressar no meu rosto o que eu sou interiormente. Amém. Crente faz isso. Amém. Crente faz isso. Amém. Vamos lá. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos o quê? Você pode dizer, eu tenho a mente de Cristo? Eu tenho a mente de Cristo. De novo. Eu tenho a mente de Cristo. Novamente. Eu tenho a mente de Cristo. Outra vez. Eu tenho a mente. Mais uma vez. Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia! Agora, meu irmão, repete isso 1500 vezes por dia. Amém. E você vai entender que você não é burro. Você não é ignorante. Você é inteligente. Porque se você nasceu de novo, você tem a mente de Cristo. Amém. Ou seja, pensa como Cristo pensa. E Cristo é muito inteligente. Para encerrar 2, Isaías 55. Não tem como, escute bem, não tem como uma pessoa mudar o seu modo de vida se não mudar a sua mentalidade. Estava vendo no Instagram um senhor de 86 anos de idade, que se formou em Direito. 86 anos. Meu Deus do céu. E tanto crente novo, com a mente de Cristo, já estão entregando-se, já se rendeu. Não dá para mim, não tem jeito, não tem tempo. O cara com 86 anos. Aí eu procurei saber logo se ele tinha nascido de novo. Aí me deu raiva. Porque o homem não tinha nascido de novo. Com uma mentalidade certa. Irmão, preste atenção. Tem uma oportunidade, querido, você tem faculdade à distância, vai fazer uma faculdade. Vai fazer uma faculdade. Ah, não, mas pastor, eu não gosto de faculdade. Não, eu não sou legal. Então usa a cabeça para ganhar dinheiro. Amém. Usa a sua mente para ganhar dinheiro. Vocês estão entendendo isso, gente? Use o que você tem. Deus quer te acrescentar muitas fontes de renda, mas as fontes de renda estão justamente naquilo que você sabe fazer. Aquilo que você sabe fazer é a tua fonte de renda, seja lá o que for. Maiores informações você entra na prosperity.jd.com.br, que tem lá um vídeo sobre fontes de renda. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, voltando. Foi um minuto para os comerciais, voltando agora. Versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Está falando para o perverso. Não é você não, é o perverso, o iníquo. Não é você que está falando. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, aquilo que Deus pensa é o que você deve pensar, porque você não é perverso nem é iníquo. Amém. Estão entendendo isso, gente? Eu não consigo, olha, eu não penso que vou fracassar. Por quê? Porque Deus não pensa assim. Mas muita coisa pode mostrar que vai fracassar. Muitas coisas pode dizer que vai fracassar. O mundo inteiro pode dizer que vai fracassar. Mas se eu não penso assim, eu vou falar diferente. Amém. Estão entendendo isso, gente? Vamos lá, vamos em frente. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Pastor, mas ali está falando de Deus. Mas a Bíblia diz que sede imitadores de Deus como filhos amados. Se eu começo a pensar como Deus pensa, eu vou falar como Deus fala. Então a palavra que sair da minha boca
não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, eu mando a palavra e ela faz. Eu digo a palavra e ela faz. Aí no versículo 12, depois que você fala a palavra, depois que você fala a palavra, depois que você pensa e você fala a palavra, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Amém. Mas isso é depois que a palavra sai da boca. Ah, meu Deus, a ficha não caiu ainda. Ô meu irmão, quando você fala a palavra, é hora de dançar, é hora de saltar, é hora de se alegrar, é hora de fazer agir, porque a palavra saiu da sua boca e não vai voltar vazia, ela vai prosperar. É simples. Ah, eu quero que os solteiros fiquem de novo. De novo. Oh, agora eu quero que aqueles que estão ao redor, alô, olha para mim, aqueles que estão aí ao redor, perguntem esses solteiros. Ei, diz assim: ei, tu não tá alegre não, tu vai casar logo. Aleluia! Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar, obrigado, pode sentar. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Eu falei, meu irmão, olha, essa semana, a minha avó foi transferida para a glória, 96 anos. Os médicos dizem: olha, a única coisa que tem contra ela é a idade. Somente. A mulher, corpo perfeito, beleza. Ou seja, morreu de velhice. Mais nada. Foi embora. Mas essa velhinha falava a palavra. Falava a palavra quando minha mãe era adolescente. Ela falava a palavra. Ela tem bisnetos. Ela viu bisnetos, porque a Bíblia diz que o justo verá a sua geração até a terceira e quarta geração. Ela viu bisnetos, que é a quinta. Ela viu, falando a palavra, foi para a glória, feliz, a família inteira. Temos pastores na nossa família, temos professores do Rema, temos profetas, temos evangelistas dentro da nossa família, tudo por causa da palavra de alguém. Meu irmão, aquilo que você fala vai acontecer na sua vida e na sua descendência para sempre, porque o Senhor visitará a tua descendência até a 1000 gerações. A palavra se cumprirá. A palavra, pensa na palavra, fale a palavra acerca dos seus filhos, fale acerca dos seus netos, fale acerca dos seus bisnetos. Mas eu não tenho ainda, constrói com a boca, com aquilo que está na sua boca, e vai acontecer conforme você crê. Fale a palavra. É se alegrando. Isso é viver pela fé. Isso é pensar como Deus pensa. Veja, irmãos, a gente faz tantas coisas que não agradam ao Senhor. A gente erra de vez em quando. Você não vê uma palavra negativa de Deus a teu respeito. Teu respeito não. Deus sempre fala o que crê. Amém. A Bíblia diz que temos que ser imitadores de Deus. Amém. Como filhos amados. Amém. Então, só que para que você fale, primeiro tu tem que pensar certo. Você tem que blindar a sua mente contra a incredulidade, sabe? É você ver um negócio totalmente diferente e você simplesmente fala o que a Bíblia diz, ao invés de falar o que vê. Crente não anda pelo que vê. Eu vou dizer de novo: crente não anda pelo que vê. Eu vou repetir: crente
não anda pelo que vê. Eu vou dizer novamente: crente não anda pelo que vê, crente anda pelo que crê. É crendo e falando, crendo e falando, crendo e falando, crendo e falando, até que aconteça na vida dele aquilo que ele crê. Funciona assim. Em breve, meu irmão, nós vamos ter 2 cultos nessa igreja. Vamos ter 2 cultos no domingo aqui na igreja. Você vai ver. Vamos ter 2 cultos aqui. O Senhor está acrescentando pessoas aos departamentos. O Senhor está acrescentando pessoas a vários departamentos aqui da igreja. Pessoas capacitadas por Ele. Eles virão para cá. Eles estarão nesses departamentos. E essa igreja crescerá, porque essa é a vontade de Deus. Assim teremos 2 cultos cheios. E vamos sair daqui e vamos para um lugar maior, muito maior. E lá teremos o nosso lugar. Lá nós teremos faculdade, lá nós teremos salão de festa, lá nós teremos isso. Eu creio e por isso eu falo. E assim será a palavra que sai da minha boca, não volta vazia. É assim que funciona. É desse jeito. Ah, meu Deus. Campina Grande. Meu Deus do céu. Quanto tempo? Tu lembra quando começou 2 cultos lá em Campina? Meu Deus, irmãos, olha. Só as 3 primeiras da fila, da frente se encheu. Para trás não tinha ninguém. Pastor Dani pregou naquele culto. Ó, a igreja estava cheia. Fizeram 2 cultos. A gente foi no primeiro. Só veio as 3 primeiras fileiras. Aí no segundo culto eu soube que foi as 5 primeiras. E pronto. Pastor, quando pregou naquele culto, parecia que tinha 10.000 pessoas. Aleluia. Pregando, ministrando. Vai lá hoje para ver. Vá na conferência de homens e mulheres para você ver. Você vai ver o tamanho. Tudo porque um homem creu e falou. Creu e falou. Irmão, só foi um homem que disse: sol, pare. Lua, pare. Só um homem cuja aliança é inferior à que você tem. Meu amado, pense comigo o que vai acontecer quando você se levantar hoje e falar hoje o que vai acontecer com a sua família, o que vai acontecer no seu lar, o que vai acontecer no seu trabalho. Não vai sair vazia essa palavra. Vai prosperar. Aprenda, meu irmão, a falar o que crê. Aprenda, meu irmão, não diga o que você vê, diga o que você deseja ver acontecer. Vou repetir isso. Não diga o que você vê, diga o que você quer ver acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Está chegando. Está chegando. Amém. Amém. Espera aí. Pronto, Senhor, eu trouxe. O que você quer mais? Grupo de louvor, vem aqui. A palavra foi falada. Você falou a palavra. Amém. Você falou a palavra. Amém. A Bíblia diz que com alegria saireis. Amém. E saltareis. É hora de se alegrar. Amém. Vou dizer de novo, é hora de se alegrar. Fica de pé. Música animada aí, gente. Música animada. Vamos lá. Todo mundo se alegrando. Alô, olha para a pessoa que está do seu lado e diz: abençoado. Hoje aconteceu algo no âmbito espiritual que está mudando